Então, gente, agora eu vou anunciar o próximo palestrante. Eu vou colocar ele aqui na tela. Ele é o Romualdo, né? Você consegue me ouvir? Alô? Isso, agora sim. Ele é ex-aluno aqui da Metodista. Ele tem pós-graduação em acupuntura e práticas integrativas e complementares em saúde e fez aperfeiçoamento em uma universidade chinesa. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite. Tudo bem? Hoje é Sim. uma noite histórica aí para a biomedicina metodista, né? É uma Sim. noite importante, 20 anos de curso da biomedicina. Eu queria desde já agradecer, então, o centro acadêmico, né, pelo convite, porque participar dessa semana aí histórica é uma honra, né? Afinal, são 20 anos aí de existência e assim, é um orgulho que eu tenho, né? Porque eu fiz parte dessa história, né? Fui da primeira turma aí do curso, era apenas 2 salas, né? A gente estava aí inaugurando o campus, e assim, é muito legal porque foi um desafio para a gente, né? A gente ganhar um campus novo, só tinha gente no campus, foi um baque também, né? Porque a gente estava acostumado com o campus do Rude, que tinha tudo pertinho ali, e de repente a gente foi para o campus Planalto, e naquela época não tinha nada do que tem aí hoje, que vocês veem, né? Brincando, parecia um cenário do Walking Dead, só tinha o campus ali para atender a gente, né? E se a gente quisesse alguma outra coisa, tinha que andar bastante. Mas, assim, uma coisa que eu queria destacar é que, nessa época já, a Metodista, ela já era assim um dos cursos assim que era de destaque, né? Por quê? Porque a Metodista ela sempre prezou pela tecnologia, né? Ela sempre investiu em tecnologia de ponta. Então, a gente foi deslocado para esse campus, mas foi muito bom porque estava tudo novinho, né? Os microscópios cheirando novinho, cadeiras novinhas. Então, assim, foi um privilégio, né? E tem algum professor aí que tá da época aí que está assistindo, eu não sei, né? Mas assim, eu queria agradecer também, né? Esses professores que fizeram parte da minha história, né? Porque a professora Meire, o professor Rogério, Viviane, não sei se vocês têm aula com eles ainda, né? Mas assim, são todos professores aí que fizeram parte, e eu tenho um carinho imenso por todos eles, né? Normalmente, né, esse evento acontecia aí, né, pessoalmente, né, todo mundo junto, se vendo, então era uma festa. A gente, quando chegava nessa época da Semana da Biomedicina, que tinha algum evento comemorativo, a gente estava ansioso, porque ia rever os amigos, e era muito bom, né? Então, eu gostaria de deixar um abraço, né? Sintam-se abraçados, né? Mesmo que um abraço aqui virtual, mas é o que eu posso fazer nesse momento agora. E agora eu preciso compartilhar com você aí a tela da apresentação, né? Uhum. Deixa eu só ver como é que faz aqui. Você me avisa aí se já está aparecendo. Tá Está aparecendo, aparecendo? sim. Tá, Uhum. então a partir de agora eu não consigo ver os comentários. Eu vou ampliar aqui e vou dar início então ao nosso bate-papo hoje. Eu vou falar um pouco para vocês, né, da importância da acupuntura, né, dentro da biomedicina. E tem aqui um breve resumo de como vai ser a nossa conversa, né? Eu vou me apresentar, falar um pouco da minha história, da minha formação, e depois falar um pouquinho da medicina chinesa, uma breve introdução, falar um pouco da história, algumas figuras históricas aí que é importante dentro da medicina chinesa, né? Uma conversa bem
tranquila sobre as teorias da medicina chinesa, que são bem complexas, mas eu vou tentar aí não ser muito, estender muito, e falar um pouco de como foi a minha viagem na China, né? Essa aventura aí. E um pouquinho da legislação do biomédico na acupuntura, né? As leis aí que protegem a gente, e depois um bate-papo aí com vocês, quem quiser perguntar alguma coisa, e vai ser dessa forma, tá ok? Bom, então, a Mariana já falou, né? Sou o Romualdo, eu fui aí da primeira turma da biomedicina metodista, me formei aí em 2004. Foi muito importante essa trajetória dentro da metodista. É uma casa para mim aí, né? Sempre que eu sou convidado para fazer alguma coisa, eu me sinto como se estivesse em casa realmente. Tudo que eu pude aproveitar da universidade eu fiz, né, de todas as maneiras, né, me formei aí, depois de formado fiquei mais um ano e pouco na faculdade, fazia monitoria, vários cursos, não só na biomedicina, na biologia, ajudei na odonto, né, ajudava em aulas práticas, né, que eram disciplinas incomuns, então eu estava sempre envolvido com alguma coisa, né, fiz iniciação científica aí, um projeto, né, junto com a professora Marta, na área de micologia, foi muito legal, ajudou muito para mim isso daí. E depois de um tempo que eu me formei, eu fui convidado, né, pela professora Glaucia, professor Rogério Belot, a fazer aulas, para ministrar aulas de primeiros socorros para as turmas que estavam entrando, que foi, na minha época não teve essa disciplina, mas aí depois achou-se importante ter essa disciplina, né, de primeiros socorros dentro da biomedicina, e eu tive o prazer de dar aula para algumas turmas. Foi muito bom isso daí, foi um momento que eu achei bem bacana, me realizei bastante. Aí depois disso, fui continuar com a biomedicina fazendo análise clínica no pronto-socorro de São Bernardo do Campo, né? Eu fiz estágio um bom tempo lá no pronto-socorro, dentro da análise, passando em vários setores da análise lá, também foi um aprendizado muito grande dentro dessa parte de análise clínicas. E aí eu comecei a ficar um pouco, vamos dizer assim, entediado com a análise. Eu queria mais coisa, queria aprender mais coisa. Aí eu, na época, estava com a hoje minha esposa, Juliana, né? Era minha namorada, depois minha noiva, e aí ela trabalhava num lugar, no hospital, e eu falava para ela, eu queria mudar de área, eu queria fazer medicina chinesa, será que é legal isso daí? E ela conhecia um biomédico lá, que trabalhava com ela, que fazia acupuntura. E aí ele me falou, indicou várias escolas, tal, deu várias dicas, e eu fui atrás, né? E aí eu fui na escola, que hoje é faculdade Ebramec, na Escola Brasileira de Medicina Chinesa, e lá eu fiz a minha formação em acupuntura. Foram 2 anos e meio aí, pouco mais de estudos, né, que eu fiquei lá fazendo estágio, vários cursos, e aí eu não fiquei muito satisfeito com isso daí, e eu peguei e fui fazer estudos na China. Mas, paralelo a isso, eu fui fazendo outras coisas, né, eu fui trabalhar depois no Hospital Emílio Ribas, eu fiquei lá um tempo fazendo estágio como biomédico dentro do departamento de medicina tropical, né? Lá eu trabalhava ajudando a alimentar o banco de dados, né, de pacientes que tratavam HTLV. Trabalhava com um software específico lá e eu, como estava fazendo é, eu até pulei um pouco aqui a história da China, porque eu quero contar depois para vocês, né, como é que foi os estudos e tal, então eu não vou falar agora, eu pulei por causa disso. Aí eu fui fazer, então, um curso de vigilância sanitária, me especializei nessa parte de vigilância, porque eu precisava muito entender sobre regulamentação e tal. Hoje eu trabalho também com isso, eu sou RT de empresa, né, de equipamentos médicos e cosméticos, então essa parte a gente precisa saber bastante, né, de legislação e tal, então eu precisei fazer o curso de vigilância. E depois eu fiz uma pós-graduação na Unifesp, voltado para a informática de saúde. E tudo foi se encaixando, tudo foi se interligando. Então, essa é mais ou menos aí um pouquinho da minha história, tá? Para não tomar muito tempo aí, vocês
daqui a pouco querer ir embora. Então, vamos lá. A medicina tradicional chinesa é o nosso tema de hoje. E para falar da medicina tradicional chinesa, não tem como eu não falar dessa figura aqui que vocês estão vendo, essa figura aqui, com esse chapeuzinho engraçado, é o chamado Huangdi, né? Eles chamam de Imperador Amarelo, né? Ele é uma figura muito importante dentro da medicina chinesa. E o que acontece? Vários teorias e vários tratamentos que a gente utiliza tem um livro, e esse livro, eu vou mostrar para vocês lá adiante, foi feito pelo Imperador Amarelo, atribui-se a ele a criação da obra desse livro. Então, o Huang Di, chamado Imperador Amarelo, por que Imperador Amarelo? Porque na época, na China, teve várias dinastias, e cada dinastia tinha uma cor, né? E a cor da época do Huangdi era a cor amarela, uma cor de nobreza, né? Na China significa nobreza, amarelo, assim como vermelho, se eu não me engano, o azul. Mas a dinastia em que o Huangdi viveu foi no tempo amarelo. Então, aqui, esse trechinho desse texto que está aqui, ele é um trecho que foi extraído do Tratado Interno de Medicina, que é o livro que a gente usa bastante. Então, o que esse trecho eu coloquei aqui? Por quê? Porque a medicina chinesa, ela é baseada na harmonia entre o homem e a natureza, né? E tem as teorias dialéticas que eu vou falar para vocês logo a seguir. Essa medicina, ela remonta aí mais de 5.000 anos, né? Esse texto, ele é um texto meio poético, né? Porque tem a influência do taoísmo, então era escrito dessa forma. Eu vou ler para vocês, bem rapidamente, né? Para vocês terem essa ideia de como que relaciona-se a natureza e o homem, né? Então, o céu tem o sol e a lua, os humanos têm os dois olhos. O céu tem o trovão e a luz, os humanos têm o som e a fala. O céu tem o vento e a chuva, os humanos têm a alegria e a raiva. O céu tem o inverno e o verão, os humanos têm o quente e o frio. O céu tem a manhã e a noite, os humanos têm o sono e o despertar. Então, o livro, ele é todo dessa forma. E tem algumas partes que está falando de doenças, mas eu coloquei esse trecho que é um trecho mais legal para vocês aí, para vocês verem. E também não tem como não falar sobre o Qi quando se fala de medicina chinesa, né? Esse ideograma que vocês estão vendo aqui é o ideograma que representa o Qi. Então, o que é o Qi, né? Essa palavrinha, ela é, ela vai nos, ela vai representar o quê, né? O Qi, ele tem vários significados, mas para vocês entender a, como é que eu vou te falar, a ideia central, né, do princípio desse ideograma aqui, eu vou explicar de uma forma bem rápida e simples. O que acontece? Para o chinês, esse ideograma aqui é como se tivesse aqui uma panela e dentro dessa panela tivesse o arroz. E o arroz ele vai sofrer um processo de cozimento, certo? Então, o que acontece? Assim que esse arroz cru, ele passa por esse processo de cozimento, ele solta o seu vapor. Então, o Qi ele é formado do quê? Ele é formado do ar que a gente respira e do alimento que a gente ingere. E essa é a constituição principal da energia interna, que o chinês chama de Qi. E o que acontece? Se esse Qi, por algum motivo, sofrer uma influência do meio ambiente, ele vai influenciar na nossa saúde. De que forma? Ele vai sofrer diminuições, é, ele vai sofrer uma que a gente chama de ineficiência, né? A medicina chinesa chama de deficiência. Quando o Qi tem uma deficiência, essa deficiência ela vai provocar uma enfermidade. Então, o que acontece? Quando se tem uma influência do meio ambiente, como, por exemplo, vou exemplificar para vocês. Vocês estão passeando aí na rua, tal, num dia de sol, um dia bem quente. Aí vocês vão para um lugar que tem ar-condicionado. Então, esse ar-condicionado,
ele vai provocar alguma mudança dentro do nosso corpo. Pode ser um torcicolo, pode ser uma coriza, geralmente acontece isso instantâneo, né? Você começa, tá lá normal, aí você entra naquele ambiente, o nariz começa a ficar diferente, a garganta começa a coçar. Então, o que acontece? Acontece que esse ar gelado, ele penetrou no organismo. Então, por quê? Porque o nosso Ti de defesa, ele está deficiente. Então, o que acontece? Quando tem essa deficiência, o agente externo, que é o vento gelado, ele invade o nosso organismo. E logo a seguir eu vou falar para vocês por que o vento faz isso, por que o chinês correlaciona a natureza com com essa situação. Por que o vento faz isso, por que o chinês correlaciona a natureza com essa... Pessoal, desculpa que teve um probleminha aqui, computador. Agora já estou conseguindo ver o slide aqui. Tinha sumido o slide aqui, eu perdi um pouco aqui. Então, voltando a falar para vocês dessa situação, então, de deficiência do Ti. Então, o que acontece? Essa é a causa do meio ambiente. E a causa interna? A causa interna, ela é um pouco mais complicada, porque ela envolve o quê? Ela envolve o tipo de alimento que a gente ingere, ela envolve a nossa qualidade do sono, e o tipo de emoções que a gente tem retidas. Então, o que acontece? Como eu falei, se o Ti ele vem da origem do ar que a gente respira e do alimento que a gente ingere, e a gente ingere um alimento de má qualidade, não tem uma boa noite de sono, ou a gente sofre emoções que ficam ali nos remoendo, pensamento excessivo, ou então a pessoa fica com raiva, guardando rancor, tudo isso daí vai provocar o quê? Uma deficiência do Ti de origem interna. Então, e por que eu estou falando nisso no Ti? Porque o Ti ele tem uma função muito importante dentro do nosso corpo. Ele transforma os alimentos, ele transporta energia, ele faz a manutenção do organismo, ele protege a gente, mantém a gente aquecido. Então, aquela ideia que eu falei do vento quando invade é literalmente isso, a gente está sem proteção, porque existem vários tipos de Ti. E o nosso Ti defensivo, estando deficiente, ele não vai proteger a gente daquele agente externo, que no caso, do exemplo que eu dei é o vento, e vai fazer uma desarmonia interna e a gente vai ficar doente. Então, por isso é importante ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, procurar ter pensamentos bons, porque tudo isso vai influenciar. Então, para a medicina chinesa, o Qi é fundamental. Dito isso, né, tem alguns dados aqui interessantes, né? Atualmente, então, hoje, para vocês terem ideia, a medicina chinesa é aplicada em mais de 160 países, e existem mais de 100 mil acupuntores registrados em torno do mundo, né? Mais de 30 colégios, mais de 100 institutos na China estão envolvidos com educação e pesquisa da medicina chinesa. E, mais recentemente, olha só que interessante, em 2010, né, a Unesco, ela, então, colocou aí oficialmente na lista, né, a medicina chinesa como um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Então, olha só, o povo chinês deixou esse legado valioso aí para a gente e a Unesco reconheceu. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas fontes históricas. Então, como eu tinha falado para vocês do imperador amarelo, tem essas três figuras aqui, né? São os chamados imperadores míticos, né? Míticos por quê? Porque ele não se tem nenhum registro da passagem deles aqui, é só mais verbal, né? Então, essa foto que vocês estão vendo aqui, ela foi tirada no Museu de Medicina Chinesa, lá em Guangdong. É um museu que fica dentro da Faculdade de Medicina. Então, tem esse mural aqui que é para homenagear
esses imperadores, né? Então temos aqui o Shenlong, né? Não é o Shenlong, não, né? Quem assistia Dragon Ball aí, que eu sei que é da época de vocês, tem o Shenlong lá, mas não tem nada a ver, tá? Esse aqui é o Shenlong, ele é foi um grande médico, né? E ele se especializou na época lá em tratar as pessoas com ervas, né? Então era como se fosse o farmacêutico da época lá. Ele tinha bastante conhecimento das propriedades das ervas, né? E usava para tratar bastante enfermidades. Aí aqui tem o Fuxi, que ele atribui-se a ele a criação da escrita chinesa, né? Em especial o I Ching, né? Mais conhecido como o Xing, e os trigramas, que são essas linhas aqui que vocês estão vendo aqui, né? Foi ele que criou essa escrita. E o Huangdi, que eu falei para vocês, que é o mais importante para a medicina chinesa, mas não, né? Mas o mais conhecido, porque o Huangdi, ele foi o que criou aí o Tratado de Medicina Chinesa, que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o livro que eu estou falando. É o clássico interno do Imperador Amarelo, que está lá no museu também, para poder ver, né? Tirar foto, conhecer lá. E tem um registro do lado lá, mostrando que a Unesco também, ela reconhece como uma memória aí mundial, né? Muito importante esse livro aqui. Então ele é chamado de Huanjin Neijin. Huanjin Neijin é o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo. Aí aqui tem as diferentes versões, né? Tem a versão lá em microfilme para conservação, né? De toda a história ali original. E tem outras versões que estão em outros idiomas, francês, espanhol, coreano. E temos a versão em português, né? Tradução brasileira. Mas eu recomendo que quando vocês forem adquirir esse livro, quem tiver interesse, adquirir a versão em inglês, porque a versão em português ela tão assim algumas coisas da tradução não tá tão próxima da chinesa e o inglês tá bem melhor. Então é uma dica para vocês aí, tá bom? Então o Huangdi Neijin ele é dividido em 2 volumes, chamados Su Wen e o Lin Shu, né? O primeiro livro é o livro das patologias e o segundo livro é o livro da acupuntura, que é considerado, então, né, esse livro, a mais antiga obra da medicina. Teorias da medicina chinesa. Bom, as teorias, elas são um pouquinho extensas, mas eu vou tentar resumir para vocês aqui, para ficar uma coisa mais dinâmica. Temos a teoria do Yin Yang, a teoria dos 5 movimentos e a teoria dos órgãos e vísceras. Todas essas teorias nós utilizamos para fazer diagnóstico e tratamento. Através delas que a gente consegue saber se uma pessoa tem deficiência de energia de Qi do estômago, tem deficiência de Qi do coração e a síndrome que essa pessoa pode desenvolver, relacionada com algum elemento da natureza. Porque a medicina chinesa, ela não fala igual a gente, tá com uma gastrite, teve um problema de AVC. Não, são outras classificações. Essas são síndromes, e essas síndromes elas estão relacionadas com os elementos da natureza, como vento, calor, e essas teorias é que embasam essas síndromes. Então, vocês já devem ter visto isso algum dia na vida de vocês, que é o símbolo do Taiji. Geralmente vocês veem pessoal que pratica arte marcial, né? Então, o que acontece? Esse símbolo aqui é o do Yin Yang. Que esse símbolo ele representa o quê? Ele representa para as ciências orientais, de modo geral, tanto na parte da cultura oriental, da parte da medicina, artes marciais. Então, o que acontece? Aqui vocês estão vendo essa parte escura, ela representa o Yin. E dentro do Yin temos um pouquinho do Yang. E essa parte clara representa o Yang,
e dentro do yang tem um pouquinho de yin. Isso aqui é uma coisa dinâmica. O tempo todo está um se transformando no outro. Então, dessa forma, antagônica, vamos dizer assim, é que o chinês entende que a transformação da natureza do universo, de maneira geral, acontece. Então, para exemplificar melhor, a noite depende do dia, o dia depende da noite, tem que ter o sol, tem que ter a lua, o yin representa o frio, o yang representa o calor, e dessa forma é que foi idealizado e eles condensaram essa ideia de que o todo depende dessa transformação e intertransformação para existir em harmonia. Sem isso não tem harmonia e não tem uma, vamos dizer assim, uma vida saudável ou a natureza não tá com alguma fenômeno da natureza, uma tempestade, tem muito yang, né? Muita chuva, muito yang, ou então muito frio, neva demais, congela tudo, muito yin. Então as estações do ano meio que elas têm uma harmonia. Então tem que ter o inverno, tem que ter o verão, tem que ter o outono, a primavera, todas essas estações elas têm um padrão e segue essa ideia de harmonia, de transformação. Aí agora a gente vai falar um pouco dos 5 movimentos, né? Os 5 movimentos também, eles são representados pelos elementos que estão na natureza, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. E o que acontece? Essa teoria aqui dos 5 movimentos, ela é muito usada para a gente fazer diagnóstico, né, para tratar patologia e tal. Por quê? Porque ela dá a ideia de equilíbrio do corpo e da mente. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que eles se relacionam. Então, esse daqui é um símbolo que está mostrando um ciclo de geração, né? A madeira, ela vai gerar o fogo, ou seja, através da queima da madeira, você gera o fogo. Ao passo que quando essa madeira foi consumida, ali sobrou só as cinzas, né? Ela vai nutrir a terra, certo? E essa terra aqui, com essa cinza, com todos os nutrientes, minerais que ficaram depositados ali, vai gerar o metal. E o metal, né, no seu estado aí líquido, gera água. Então, esse ciclo de geração. E o que acontece? Quando tem um desses elementos querendo se sobrepor ao outro, é onde acontece o desequilíbrio. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do metal. O metal é um exemplo, um machado, por exemplo. Se tem um machado, ele vai cortar madeira, ele vai dominar a madeira. Então, é um exemplo aqui para vocês entenderem de dominância, né? Outro exemplo, o fogo, né? O fogo ele pode derreter o metal, né? Então ele pode derreter lá, se tiver uma espada, alguma coisa, ele vai derreter e vai dominar o metal, certo? Então essa daqui é a ideia dos 5 movimentos. Ainda continuando, esses 5 movimentos eles se correlacionam, né? Com o quê? Com os órgãos do nosso corpo. Por quê? Porque os chineses faziam isso? Naquela época, eles tinham que correlacionar as coisas que eles tinham ali, e era o quê? Era a natureza, né? Não tem as coisas que a gente tem hoje, era tudo, né, tudo mato mesmo, né? Então, os chineses eles foram observando a natureza e fazendo analogias, metaforizando, fazendo cálculos, né? Então, a medicina chinesa e a filosofia, de maneira geral, ela é baseada nisso, nessas metáforas, nesses números. E aí, seguindo essa ideia, né, a medicina, a filosofia, a cultura chinesa, ela vai considerar, então, que o homem e o universo constituem o todo, né? E a natureza e o homem formam um só. E essa correlação da natureza tem reflexo no corpo humano. E esses 5 movimentos é que dão essa classificação.
Então, por exemplo, a madeira, ela se correlaciona com o órgão fígado. O coração se relaciona com o fogo, o baço com a terra, o metal com os pulmões, o rim, os rins com a água, né? Então, por quê? Que eles faziam essa analogia de o fígado se relacionar com a madeira, né? A madeira, para eles, é representada pelo bambu, porque o bambu, ele tem a sua natureza de ser flexível, né? O vento bate ali, então o bambu, ele vai conforme o vento. Se essa madeira fosse rígida, né? Ela ia quebrar. Então, a natureza da madeira é ser flexível. Ao passo que, para o chinês, o fígado, ele então vai controlar o quê? Vai controlar os tendões. Por isso que a madeira se correlaciona com o fígado, porque ela tem a natureza flexível. E os nossos tendões são flexíveis. Então, quando a gente tem algum desarranjo aqui nesse ciclo e que vai envolver a madeira, por exemplo, o metal dominando a madeira, né? Ou uma emoção se sobrepujando nessa nesse elemento, o que, que vai acontecer? Vai afetar o órgão que está correlacionado. Então, geralmente, a pessoa vai ter aí um problema no tendão. E assim com os outros elementos. O fogo está relacionado com o coração. Então, aquela pessoa que é muito agitada, fala muito, né? É porque ela tem um excesso de fogo, está muito yang, né? Pessoa que pensa muito, se preocupa demais, né? E tem a correlação órgão-baço. Então, essa pessoa ela vai ter a tendência de acumular gordura abdominal. Veja só, né? O pessoal que fica preocupado, bastante preocupado, aí tem umas gordurinhas em excesso. Então, o que que a gente tem que fazer? Para não chegar nesse ponto, a gente faz tratamento para equilibrar o elemento terra, que está aí relacionado com o baço e com o estômago, principalmente. Aí o metal está relacionado com os pulmões, né? A pessoa que ela sofre aí alguma descamação na pele, cabelo, vai estar relacionado com o elemento metal e o pulmão é o órgão que se relaciona. A água também, né? Ela se relaciona com os rins. Por exemplo, sabe aquela pessoa que passou por algum estresse e ela ficou com medo, né? Desencadeou uma crise de pânico nela ali, absurda, e ela fez xixi na calça. Pode acontecer isso, né? Está na rua lá, alguém lá tentar te assaltar, coisa do tipo, um sequestro, sei lá, que provoca um medo. Essa emoção, ela vai influenciar diretamente no elemento água. E como os rins, nossos rins são responsáveis por controlar a água, né, vamos dizer assim, a urina, ele vai perder esse controle por conta dessa emoção. E, assim, só para exemplificar mais para vocês, são cinco movimentos, cada elemento tem 5 órgãos, cada órgão tem 5 emoções. Então, assim, é bem complexo, gente, para falar isso com mais detalhes. Só estou dando uma geral para vocês. Espero que estejam entendendo isso, porque isso aqui é bem complexo. A gente tem isso daqui um semestre inteiro para estudar. Então, agora eu vou falar da teoria dos órgãos e vísceras, né? Que essa teoria, sim, ela também vai estar ligada diretamente com o estado mental, o nosso estado mental. E se nosso estado mental tiver com alguma desarmonia, vai provocar um desequilíbrio energético no órgão correspondente, que foi aquilo que eu mostrei para vocês lá nos 5 movimentos também. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma emoção, né, forte, que fica muito tempo ali a gente remoendo aquilo, você não consegue parar de pensar, né? O que acontece? Essa emoção ela vai provocar alguma coisa no órgão. E quando eu digo órgão aqui, eu não estou dizendo fígado, órgão em si. Eu vou falar isso mais para frente para vocês. Cada órgão, né, e víscera tem um canal.
Então, nós temos 12 canais, né? E cada canal, ele tem o seu ponto, que é onde a gente usa para tratar. Cada ponto tem uma função ali durante o tratamento. Então, esse desequilíbrio energético, ele vai fazer o quê? Ele vai lesar o canal do fígado. Mas se isso ficar por muito, muito, muito tempo, pode provocar uma lesão no órgão mesmo, né? Vai dar um problema mais crônico, né? E aí vai ter sérias complicações. E aí por isso que a medicina chinesa ela entra como uma prevenção. Ela é preventiva, né? E também ela trata os casos agudos também, mas ela é preventiva. Antes de afetar o órgão, a gente consegue detectar que aquele órgão vai ter um problema no futuro, através de vários jeitos de diagnosticar. A gente tem que ver o pulso, né? Através da pulsação, a gente sabe qual órgão está com a deficiência do Qi, né? Se é o fígado, se é o coração. E aí, ali a gente vai apalpando aquele pulso, ele tem várias classificações, e a gente consegue, então, ver se aquele órgão está podendo ser afetado. E a emoção, ela vai atuar. Eu coloquei o Hulk aqui, por quê? Porque o Hulk, né, ele é verdinho aqui, ele lembra madeira, até parece que ele foi feito por chinês, né? Porque o Hulk ele tem todas as características aí, né, do elemento madeira. Ele é verde, né? Pode ver aqui ó, os tendões dele aqui, ó, todo, né, para fora, que vocês conseguem observar bem aqui de a raiva, né? Os olhos aqui. Então, o fígado, ele controla o fluxo de sangue e Qi no nosso organismo. O fígado, ele está relacionado com nossos olhos, né? Sabe aquela ideia que a pessoa, quando ela está fazendo alguma coisa, que ela fica com raiva, alguém bate no seu carro e você sai xingando, chutando tudo, querendo pegar todo mundo, e você fala, eu nem vi que eu fiz isso, né? Ah, e tem aquele ditado, né? A raiva cega, né? Então, vem essa ideia aí, né? Porque o fígado, ele está controlando os nossos olhos também e o fluxo de sangue e o fluxo de Qi que está no nosso organismo. Então, quando tem um bloqueio nesse Qi, o que vai acontecer? Esse Qi que era para passar ali harmonicamente, ele vai começar a ficar bloqueado. E a função que o órgão tem que exercer, né, de fazer esse fluxo de sangue fluir, para nutrir os tendões, não vai existir. E a tendência é a pessoa ter essa região aqui bem rígida, bem, né, dolorida, e aí isso é um exemplo para vocês entenderem, né, como é que é essa relação da emoção afetando o órgão. E a alegria também excessiva, né, que ela está relacionada com o coração, aquela pessoa que ri demais, aquela pessoa que fala muito, tá? Ela começa a estar num lugar que você vê que não tem um assunto para conversar, mas ela não para de falar, fica falando, ela está com uma deficiência aí, né, no ti do coração, no canal do coração. Então, aí tem que usar os pontos para acalmar, né, o coração. O baço, como eu falei, né, preocupação, ela vai fazer o quê? Ela vai lesar o canal do baço, e o baço, ele está relacionado com a transformação dos alimentos. Então, se ele não transforma os alimentos, vai ocorrer um acúmulo. Lembra que eu falei que o baço é o elemento terra? Então, a terra dá a ideia do quê? Da ideia de absorção, né? A terra absorve a umidade, né? Então, é como se a gente absorvesse aqueles alimentos e não conseguisse fazer com que ele se transformasse e tivesse que ir para onde tem que ir. E aí, ele começa a sofrer acúmulos. E esses acúmulos a gente percebe aí na barriga, né? No abdômen, aí vai ficar aqueles pneuzinhos lá. Né? E o pulmão, ele está relacionado também com o medo, né, pavor, e os rins é mais aquela ideia que eu falei para vocês, né, de controle das águas ali, que a pessoa sofre um medo exacerbado, né? Então, essa daqui é a teoria dos órgãos e vísceras, que o chinês chama de Zhang Fu, né, quer dizer órgãos e vísceras. E está relacionada, então, com essa parte da nossa mente, com a nossa emoção. Bom, vamos lá. Então, né, só para contextualizar aqui, a energia do Qi, ela é a forma imaterial que promove o dinamismo, a atividade do ser vivo, e ela se manifesta sob dois aspectos principais, que é o Yang e o outro é o Yin, certo? Eu já falei para vocês lá naquele ideograma, naquele desenho que eu mostrei lá do Taiji. Então, e tudo isso, né, é baseado dentro da filosofia do Tao. Eu não vou entrar nessa
nesse campo aqui, porque é bem extenso, né, para explicar para vocês, mas isso tudo vai influenciar, então, né, na nossa medicina chinesa. E a medicina chinesa, ela tem o quê? A concepção dos canais e dos pontos de acupuntura. Através desses canais, desses pontos, é que a gente vai fazer o tratamento, diagnóstico e tudo mais. Usando o quê? Os preceitos do Yin, do Yang e do Yin o tempo todo, usando os conceitos dos 5 movimentos e usando a teoria do Zhang Fu, que visa o quê? Visa o equilíbrio do Qi e do Shui. Se o Shui, que é o sangue, não fluir, vai ter um bloqueio, esse bloqueio vai gerar dor, vai gerar algum problema e o organismo vai ter uma desarmonia. Aqui, como eu estou falando para vocês, né, os canais de energia. Então, a gente tem 12 canais de energia, né, pares, e esses canais estão por todo o corpo. E o Qi, ele percorre por esses canais o tempo todo. É como se fosse a circulação ali, o sangue correndo ali, o sangue e o Qi estão intimamente ligados o tempo todo. Eu coloquei esse desenho aqui para mostrar para vocês, né? É um exemplo aqui, temos o canal do pericárdio. Esse canal do pericárdio, ele tem 9 pontos, né, ao longo dele. E eu separei aqui um pontinho chamado Neiguan. Esse pontinho, ele fica aqui, se vocês pegar aí o punho de vocês, tem a prega do punho, 2 polegares para trás, vocês vão estar em cima dele. Então, esse ponto, ele vai ajudar muito quando a pessoa ela tem uma crise de ansiedade, a pessoa ela tá com náusea, né? Então, um exemplo, uma pessoa que faz um tratamento para quimioterápico. O efeito do quimioterápico, vocês sabem que muitas vezes dá náusea, né? A pessoa durante o tratamento ela não sente fome, ela sente vontade de vomitar. Quando a gente trata esse paciente com esse ponto, ele controla essa vontade que a pessoa, esse efeito colateral da quimioterapia, e a pessoa, durante a quimioterapia, ela não sente nada disso, ela sente fome, ela quer comer, ela não sente vontade de vomitar, não tem dor de cabeça. Então, esse ponto ele ajuda a controlar o efeito colateral da quimioterapia. E também nas emoções, né? Aquela pessoa que ela tem uma ansiedade, aquela pessoa que ela tem uma palpitação, o coração começa a bater, uma taquicardia, né? Pode massagear esse ponto por alguns minutos, aí 5 minutos, pressiona o ponto, faz movimentos circulares, que vocês vão ver que vai passar, né? Ou então tá num lugar, numa festa lá, de repente dá uma náusea lá, pode massagear que você vai perceber que aquela vontade ela vai sendo controlada. E eu coloquei aqui também o pontinho do coração, né? O C7, é chamado de Shenmen. Esse ponto, a tradução quer dizer o quê? Porta da mente, né? Ele fica aqui, ó, na prega do punho, do lado ulnar, né? Bem em cima da prega mesmo, ele fica. Você pressionar esse pontinho, ele vai ajudar a acalmar a mente, né? Então, quando a pessoa também está com a mente perturbada, a pessoa está estressada, esse ponto ele é muito importante na questão emocional. Então, é um pontinho do canal do coração. Gente, eu só estou falando alguns canais porque são vários canais e cada canal tem vários pontos, né? Então, ó, esse aqui que eu exemplifiquei do pericárdio, ele tem 9 pontos, mas tem canal que tem 10 pontos, 15 pontos. Então, é apenas um apanhado aqui para vocês, tá bom? Bom, aí vocês, né, conhecem a medicina chinesa através do quê? Da acupuntura. A acupuntura, ela é apenas uma das técnicas que compõem a medicina chinesa. Então, não é só acupuntura. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer acupuntura porque eu tenho medo de agulha e tal. Então, quer dizer, deixa de fazer a medicina chinesa, deixa de fazer um tratamento por conta do medo da agulha. Mas a gente pode usar outras técnicas para tratar tão bem quanto as agulhas e a pessoa não vai ter esse problema do medo aí. Por exemplo, a gente pode usar a ventosa,
A ventosa são copos esses copinhos de vidro aqui, ó. A gente usa uma pinça Kelly embebida em álcool, a gente coloca um fogo nesse álcool e provoca um calor aqui e vai gerar um vácuo. Esse vácuo vai gerar uma pressão negativa e vai sugar a pele. Então, a ventosa, ela não vai, para quem tem medo de agulha, ela é mais tranquila nesse sentido, né? A gente tem a moxabustão, né? Que é feita através da artemisia. Tem esses bastõezinhos aqui, ó. E esses bastõezinhos, eles têm aqui dentro a artemisia, que é uma erva desidratada, e essa erva, ela tem propriedades medicinais fortes quando ela é aquecida. E ela é muito usada para a gente tratar problemas articulares, por exemplo. Pessoas que têm artrite, artrose, a gente usa artemisia para inflamação e para outras coisas. E tem a auriculomedicina, que a gente usa aquelas sementinhas, né, na orelha. Aqui, essas sementinhas aqui, sementinha de mostarda, ela é bem pequenininha, ela cabe no ponto que a gente quer tratar. A dietoterapia, que são os alimentos. Então, às vezes a pessoa quer fazer um tratamento, tudo bem, eu não quero colocar agulha. Então, a gente vai fazer ali uma dieta baseada naquelas teorias que eu falei para vocês e para tentar equilibrar aqueles órgãos, aqueles canais ali que estão com TI deficiente. A fitoterapia, que são os fármacos, né, as ervas ali que tem uma formulação própria para cada pessoa, né? Então, assim, a gente não faz um fitoterápico assim, no geral, tem que ser um fitoterápico baseado no diagnóstico individual. Então, jamais você vai tomar um fitoterápico porque o seu amigo tomou. Não vai funcionar. Pode funcionar, mas não é o correto. Pode dar problema. Nós temos o Qigong, que são práticas corporais. Eu adoro o Qigong. Temos o Tai Chi, né, que também são práticas corporais. Através dessas práticas corporais, de movimentos e respiração, nós conseguimos promover o equilíbrio do Qi. O Tuiná, né? O Tuiná é a massagem chinesa. Então, o chinês fala Tuiná, né? A gente fala Tuiná aqui. Tuiná, temos a craniopuntura, então usamos pontos em toda a cabeça para tratar o corpo todo, que a gente chama de microsistema, né? A auriculomedicina é um microsistema, a cranioacupuntura é um microsistema. Temos a laser puntura, que não usa só a luzinha lá, a gente vai com a luzinha do laser lá no pontinho. Então, quer dizer, é mais um motivo aí para vocês não terem medo de fazer, né, tratamento, porque o laser também ele não vai provocar dor nenhuma e vai lá no ponto e vai tratar. E todas essas técnicas é com a finalidade do quê? De desbloquear o fluxo do Qi e do sangue, né? Tirar aquela estagnação e promover um livre fluxo de Qi, e com isso vai ter uma harmonia e a saúde, no modo geral. Né, é dessa forma que a medicina chinesa vê, então, essas doenças, né? Uma desarmonia do Qi. Tá, eu estou falando bem assim para vocês, gente, porque é muito extenso isso, eu estou tentando simplificar esses conceitos de uma maneira mais tranquila para vocês. Porque eu sei que nem todo mundo aí ainda está no começo do curso, né? Tem gente que está no fim, mas tem gente que está no começo, então está bem mesclado. Embora eu penso que na medicina chinesa está todo mundo no mesmo nível aí, porque tanto o modo de ver as patologias quanto a fisiologia não é igual ao nosso modo de ver na medicina ocidental, né? Tem essas diferenças. Então, vocês estão aí, todo mundo no mesmo nível, quando vai para a medicina chinesa. Isso é legal, isso é legal. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho da minha viagem, né? Da minha aventura que eu tive lá, quando eu fui em 2012 para a China. Foi uma coisa bem, bem bacana. Jamais imaginei na minha vida que eu ia parar na China, né? Foi bem legal e vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Bom, aqui é onde eu fiz o estágio, o Hospital de Pequim, né, Beijing. Essa é a entrada do hospital. Todas as manhãs, então, eu entrava aqui nessa portinha, passava por esse hall, e ia lá para acupuntura e massagem clínica, que era o setor que eu fiz estágio. Lá a gente fazia observação de todas as coisas. A gente não podia atender, porque os médicos lá, eles têm que ganhar a nossa confiança para deixar atender, e é muito difícil você ganhar a confiança dos médicos. Para você ver, já é complicado,
né, tirar uma foto. Então, assim, o chinês, lá no hospital, eles têm muito disso, a gente tem que conquistar eles para eles e com a nossa cara e deixar a gente fazer algumas coisas, né? Mas mesmo assim deu para aprender muita coisa. Teve momentos sim que eu agulhei, sim, e tal. Então essa foto aqui é de uma menininha. Ela teve um AVC. Lá na China é muito comum ter AVC na época do calor, porque como eu falei para vocês, né, a pessoa está num ambiente quente, está do lado de fora, lá é muito calor, 42 graus, cheguei a pegar lá, e você vai para um lugar, para um shopping que tá gelado, dá aquele choque térmico e provoca um AVC. É uma invasão do vento gelado, literalmente, ela entra no nosso corpo, né, e vai provocar aí essa situação. Então, aqui mais um pouquinho do hospital lá, né, onde o pessoal ficava esperando para ser atendido. Aqui é uma sala de atendimento. Então vocês podem ver aqui, ó, como a chinesa está bem confortável, né? O chinês se preocupa, igual a nós, né, em ter uma maca que eletrônica, uma cascata dentro do consultório. Nada disso, ó. Aqui é um consultório simples, mas está tratando. Aqui ela está usando as agulhas com estímulo elétrico, né? Que está associando a técnica de eletroacupuntura. Você coloca estímulos elétricos nas agulhas e tem o tratamento. E o médico está aqui fazendo aqui as anotações dele e a paciente ali, ó, tirando um cochilo e o povão aqui esperando para ser atendido. Vocês estão vendo ali, né, que tem uma música ambiente. Então, nada disso. Lá medicina é raiz, né? Pode fazer na cadeira, pode fazer deitado, mas sempre com as técnicas e, né, todo o procedimento correto. Isso aqui não está incomodando de maneira alguma, é normal para eles lá. Isso daqui não tem nenhuma coisa errada. Aqui é uma técnica da ventosa, desses copinhos que eu mostrei para vocês, uma ventosa com sangria. A gente usa a lanceta, aquela que é para furar o dedo para medir glicose, e faz uns furinhos no local que a gente quer tratar e põe a ventosa em cima. Essa ventosa vai drenar esse sangue estagnado, esse sangue que não está circulando, e vai promover a liberação daquele fluxo de sangue que está bloqueando e gerando aquela dor. E aqui, esse equipamento que vocês estão vendo é um TDP, a gente chama de moxa elétrica, né? Porque ela não faz fumaça, né? Ela tem uma plaquinha aqui dentro de cerâmica e essa plaquinha, quando aquecida, ela libera também íons que vão fazer benefício aqui para a região que está com problema. Então, está associando uma moxa elétrica, uma acupuntura com as agulhas, a ventosa, a sangria, são várias técnicas que a gente pode usar na mesma hora para benefício do paciente. Olha quantas armas a gente tem enquanto acupunturista aí para tratar uma dor nas costas e uma série de outros problemas. Né? Principalmente a mulher na época do período menstrual, tem aqueles problemas de dores, né? Às vezes tem mulheres que têm essa região aqui fria, né? É bem gelado, então você tem que tirar aquele frio interno e através desse equipamento ou da moxa que a gente pode usar, mas como o hospital lá tem a tubulação de ar-condicionado, então muitos lugares não podia usar, então a gente tem que usar esse equipamento. Aqui, essa menininha de novo, então lá é comum os pacientes virem todo dia para o atendimento, porque não é igual aqui, você faz uma acupuntura uma vez por semana. Não, lá é todo dia. A pessoa vai para o hospital, no outro dia seguinte volta para casa, aí o médico fala, não, eu quero que você volta de novo. E aí, essas agulhinhas estão todas aqui no rosto da menininha, né? Ela está até sorrindo, vocês podem ver, ó, não tem medo nenhum, as agulhas não fazem nada de mal. Ela estava com AVC, o rostinho dela, o lábio dela estava torto nos primeiros dias, e agora vocês podem ver aqui, ó, que ele está quase que normal, né? Então, ela está com essa madeirinha aqui, que é para apoiar a mão, para ela não movimentar brusco e as agulhas acabar machucando ou saindo, né? E tá aqui, ela fica lá 40 minutos, no outro dia volta de novo para o médico avaliar e ver como é que ela tá. Aqui mais ventosas, só que dessa vez aqui não tá com sangria, né? Essa ventosa tá aqui no canal da bexiga. O canal da bexiga fica nas costas, ele pode tratar várias coisas, né? Desde problemas emocionais até problemas mesmo de
no órgão mesmo, ou problema de a pessoa teve uma queda lá, machucou as costas, pegou um peso excessivo e lesionou algum tendão, então a ventosa ela vai relaxar essa região, vai promover o fluxo que está bloqueado ali e vai tratar. A diferença é que vai ficar umas marquinhas roxas depois, fica meio estranho, né? Parece que a pessoa tomou uma surra, mas não é, é da ventosa. E também é importante não tomar sol depois que tirar as ventosas, porque pode ficar manchado. Mas some em 3, 4 dias, essas manchas elas vão sumindo. E a pele vai ficando normal de novo. Aqui, as agulhas, né, com o estímulo elétrico. Então, a gente coloca aqui, conecta o equipamento nas agulhas e o estímulo elétrico passa pelas agulhas, mas a pessoa sente só uns choquinhos de leve, é tudo controlado, são estímulos calculados, tem as frequências corretas para cada situação. E aqui, um agulhamento sem estímulo nenhum. Aí, essa daqui é para mostrar para vocês, essa foto, o efeito da acupuntura. Olha o Ti aqui, ó. Tá vendo esse vermelhinho aqui, em volta das agulhas? Isso aqui é o Ti. Então, quando coloca a agulha, a gente estimula essa agulha, a gente rotaciona, a gente bate nela, até buscar o que a gente chama de DTI, que é o quê? Que é aquele choquinho. Tem pessoas que sentem um formigamento, tem pessoas que sentem um calor, né? Essa daqui é minhas costas. Foi um dia que não tinha paciente lá, e como eu fiquei aí quase 30 horas dentro de um avião, minhas costas ficou um pandareco, e aí eu cheguei lá para o médico um dia e falei, ó, doutor, eu tô com as costas doendo, vou precisar de uma acupuntura aí, me ajuda. E aí ele fez em mim, eu pedi para tirar foto, e aqui tá o efeito para vocês verem aqui das agulhas agindo e desbloqueando o canal que está com a estagnação, me provocando a dor. Aqui é a farmácia do hospital. Então, o paciente, vocês viram lá na sala, né? Ele faz todo o tratamento, ele sai de lá com uma receita de um fitoterápico, o médico ele receita para ele lá, faz uma fórmula, e aí lá na farmácia mesmo, ele leva esse pedido e o pessoal aqui já prepara a fórmula e ele leva para casa o remédio. Aí vocês estão vendo aqui esse monte de escorpiãozinho aqui, né? Mas o que é isso, Romualdo? Escorpião? Sim, escorpião. O escorpião ele é muito usado na fitoterapia chinesa e ele está relacionado aí com o tratamento dos rins. Ele é muito bom para nutrir a essência do rim e para outras coisas, né? Então, não fiquem assustados, porque é normal na formulação ter uns insetos, mas tudo tem um porquê, né? Então, olha aqui, isso aqui é a farmácia. Cada gavetinha dessa aqui tem vários ervas, insetos que são usados nas formulações. Mas, no geral, são usados raízes, ervas, né? O escorpião é meio exótico. Eu coloquei aqui para vocês terem essa ideia também que pode ser usado. Aqui é o hospital lá em Pequim também que eu fiz estágio, que era só de acupuntura e moxa. Então, a moxa, que eu falei para vocês, aquele bastãozinho, que a Artemisia está lá dentro, essa erva, ela é desidratada, e ela vai, quando aquecida, o comprimento de onda dessa erva, foi feito estudos, ele é semelhante ao do raio laser da fisioterapia. Olha só para vocês verem como que é poderoso isso aqui. E ela pode chegar até mais de 100 graus Celsius. Então tem que tomar muito cuidado na hora que estiver fazendo a aplicação para não queimar o paciente. Por isso que a médica está com a mão próxima aqui para ela sentir a temperatura que está chegando na pele para não provocar nenhuma queimadura. E ela pode ser usada dessa forma aqui também. A gente desfaz esse cone, tira a artemisia que está lá dentro, coloca uma gengibre aqui, isso aqui é uma rodela de gengibre, coloca essa artemisia por cima e acende ela aqui, e esse calor vai penetrar na gengibre, que tem propriedades anti-inflamatórias, e vai tratar aqui a região. Provavelmente essa paciente aqui, ela tinha problemas articulares, né, que a gente chama de síndrome B. A síndrome B, ela afeta as articulações. Ela é causada por excesso de frio. Então, a pessoa que anda muito com o pé no chão, gosta de ficar tá lá mexendo com água e não troca roupa, fica molhado, essa umidade, esse frio vai penetrar no corpo e vai provocar um problema articular. E aí,
literalmente o calor está tirando esse frio interno, está tratando aquela articulação. E as agulhas também para potencializar o efeito da Artemisia aqui e do tratamento, né? Aqui tem um garotinho também que teve problema de AVC, então tá com vários estímulos também, ó, tá com a agulha, tá com o eletro, tá com a moxa, e aí ele vai ser tratado nesse hospital aqui de acupuntura em moxa Bustão. Você entra nesse hospital aqui, no calor que é na China, vocês imaginam a fumaceira que é, 42 graus lá fora, não tem ar-condicionado, essas paredes aqui, tudo de latão, é praticamente um forno, né? Você com jaleco, mas assim, o negócio funciona, gente. Funciona e funciona muito bem. Aqui é a Academia de Medicina Chinesa, onde eu tinha as aulas. Então, de manhã eu tinha estágio no hospital, depois eu ia almoçar, à tarde hospital, e à noite eu ia para a faculdade e nós tínhamos aula. Aí aqui eu coloquei essa foto para mostrar para vocês a influência do Tai Chi. Então, na porta de entrada da faculdade já tem o símbolo aqui do Yin e Yang, né? Então, para vocês verem que lá na China tudo eles colocam em todos os lugares, tudo tem o yin yang, tudo está se transformando. Então, o conhecimento, você tem que pegar o conhecimento novo, misturar com o conhecimento antigo você tem que relacionar com o novo, e essa transformação é o tempo todo, seja no conhecimento, seja na arte marcial, seja na cultura, na medicina. Aqui é a entrada da faculdade, né, lá em Beijing. Eu coloquei para vocês aqui essa foto desse senhorzinho. Ele está fazendo aqui a prática do Tai Chi, do Qigong. E ele, todas as manhãs, passava lá, estava lá, ó, no meio da rua. É normal você ver as pessoas fazendo isso lá. Não importa onde que tá. Ah, vou fazer, está na hora de eu fazer o meu Tai Chi aqui, vou fazer. Aí vocês imaginam aí, vocês, né? Pessoal aí com 22, né, 19, todo mundo aí com essa idade aí não consegue catar uma bolacha no chão quando cai. Olha aí, ó. Esse senhorzinho aqui tem mais de 90 anos e tá parecendo que tem aí 10 anos de idade. Aqui é o campus da universidade de outra cidade que eu fiz estudos, que é em Shandong, né? Essa aqui é o prédio da faculdade, então aqui tem várias coisas, tem museus aqui, é quase igual a nossa USP aqui, mas é 2 vezes maior. E então aqui, só para vocês terem ideia aqui também, né, essa aqui foi outra cidade, aprendi outras técnicas aqui. Aqui tem equipamentos de alta tecnologia que simulam o pulso, né? Então eu não pude tirar fotos porque é restrito, então é proibido a gente tirar foto dessas áreas. A gente pôde ver, pôde usar os equipamentos, mas não podia tirar foto. Então são aparelhos que simulam os tipos de pulso, variações de pulso, que é quando a gente faz o diagnóstico. E vários bonecos, vários computadores que simulam ali como o corpo pode estar reagindo com as síndromes que é programada ali para os estudantes aprenderem. Aqui, né, passeando lá na China, então você encontra lá nas feirinhas uns espetinhos de escorpião. Então, para matar a fome, né, uns 50 centavos você compra um espetinho desse aqui e mata a fome. E o cavalo marinho, assim, quem não quiser escorpião, ou uma estrela do mar, aí vocês podem escolher o cardápio. Uma brincadeira, gente. Bom, acho que eu passei um pouquinho do tempo, né? Não sei, eu acabei perdendo aqui o controle do tempo aqui, mas eu vou falar rapidinho da legislação. A biomedicina, então, desde 1986, ela confere ao biomédico o direito de poder exercer a acupuntura. Isso está lá no site do nosso conselho, tá bom? Aqui é a atuação do biomédico na acupuntura. O que a gente pode fazer, né? Segundo essa resolução aqui, a 463 e a normativa 1 de 2012, tudo que a gente pode usar, essas enfermidades aqui, essas áreas, vamos dizer, a gente pode tratar com a acupuntura. Então, e as técnicas que eu mencionei para vocês. Então, ortopedia, pediatria, neuro, geriatria, estética. Para quem gosta de estética, existe sim, a medicina estética é muito eficiente, né? Aí com as agulhas aí você consegue fazer bastante coisa na mulherada aí, tirar estria, tirar linhas da face,
linhas de expressão, bigode chinês, melasma, né, ginecologia, obstetrícia, endócrino, né, a dor. Eu gosto muito da clínica geral, eu gosto muito da neuro, né, e tem aqui também farmaco, imuno, dieto, isso aqui tudo tem respaldo pelo nosso conselho. E, recentemente, esse ano saiu aí a resolução do Conselho Federal, né, das práticas integrativas e complementares. Então, o biomédico ele pode atuar e a medicina chinesa, a acupuntura, contempla uma dessas práticas integrativas. E o biomédico pode trabalhar, então, nos lugares aí, né, do SUS, né, pode chefiar departamentos que têm essas práticas integrativas. E antes o biomédico não podia fazer isso, ele não podia, ele às vezes trabalhava lá, tinha um conhecimento incrível, mas às vezes era convidado para ser chefe do setor e não podia porque não tinha nada documentado que o biomédico podia ali ser chefe daquele departamento. E agora, com essa resolução aqui, o biomédico pode atuar aí, né? Então, quando tiver concurso, vocês podem trabalhar e chefiar esses departamentos. Então, gente, isso aqui é um resumo de tudo que eu falei, né? Então, a acupuntura aí, ela pode, então, ser associada aos tratamentos convencionais, né? Ela vai ajudar a reduzir os sintomas, ela vai ajudar a prevenir, né? E também ela vai aí ajudar nos efeitos colaterais dos medicamentos, né? A pessoa não vai ter nenhum risco aí, pode fazer, não vai ter nenhuma interação, não vai atrapalhar. O custo do tratamento da acupuntura é baixo e as agulhas são descartáveis. Gente, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar esse contato aqui. Quem quiser me contatar, tem meu e-mail, tem o meu Instagram. E aqui é o lugar que eu trabalho, Saúde Integrada. Quem quiser fazer lá sessões, pode me procurar. Lá no meu Instagram tem o endereço. Desculpa se eu fui um pouco rápido, mas é que o tempo foi meio curto, né? Então agora eu vou chamar aqui a Mari. Oi. E Mari, Oi. tudo jóia? Tudo bem. Foi rápido aí? Foi muito Não, tá bom. demorado? Tá ótimo. Eu queria ter falado mais coisas, mas Tem uma pergunta da Bárbara para você aqui, ó. opa, deixa eu ver. Fiquei com dúvida, tipo, aonde fica ao certo a área de atuação? Local, no caso, hospitais mesmo? Não sei se deu para entender. Quanto ao Brasil, como é vínculo empregadício? Ah, sim. Para o biomédico? Então, o biomédico ele pode trabalhar particular, ele pode ter seu consultório, pode ter sua clínica e ele faz lá o seu horário de trabalho, pode atender plano de saúde e pode trabalhar no serviço público, como eu mencionei agora no final, né? Com certeza vai surgir aí concursos e vai precisar de biomédico acupunturista. Eu espero que ela deu para entender aí a dúvida da Bárbara. Mais alguém tem alguma pergunta? Foi de quem não apenas batalhou, mas se deu para o mundo. Acredito que eu não ainda saio dela, mas eu estou com certeza também que em algum momento você falou assim, poxa, quem foi meu nome? Não, o sol é o propósito. O sol brilhou hoje, uma noite, inclusive. Né? E Jesus, quem continua no seu time? Você consegue então, ver os comentários aqui? Estou vendo aqui. Obrigado, pessoal. Agradeço muito aí pelo carinho de vocês, né? E espero que eu tenha conseguido passar toda essa vastidão de conhecimento nesse pouco tempo. Eu sei que o tempo já estava um pouco apertado, essa hora aqui, eu falando de medicina chinesa. Deve ter gente babando no computador, garrafa de vinho já caiu para tudo que é lá. Mas, assim, eu queria agradecer que é uma honra, né? Eu voltar para a metodista dessa forma aqui, como agora um palestrante. Como eu disse, é sempre um prazer, né? Eu me sinto em casa. Espero que vocês aproveitem tudo que puderem da metodista, suguem o que puder. A faculdade oferece para vocês coisas que vocês nem imaginam. Os professores são altamente qualificados.
a faculdade tem equipamentos que vocês não vão encontrar em alguns lugares, não vão mesmo. A Metodista, ela tem exclusividade nesse sentido por anos, né? E, assim, quando a gente sai daí, a gente fica meio órfão. Então, né, vocês vão sentir isso, vão chegar em alguns lugares e falar, nossa, que saudade do LabMES, que saudade do laboratório, da aula da Meire, né? Fazia meu cérebro sangrar de tanto estudar. As aulas da Meire eram as melhores, é. Ai de você se não fosse de roupinha, bonitinha, branquinha. Mas hoje eu aprendi muito. Até hoje eu lembro aí da parasitologia, graças a Meire. Muito concurso aí que eu fiz. Parasitologia não era aquele bicho-papão, consegui desenvolver muito bem. Os outros professores também, a professora Viviane, a Imuno, nossa, gostava muito. Farmacologia, a professora Talma, que era da minha turma, a Talminha, um abraço para ela aí. E quem tiver mais dúvida, pode perguntar, não sei se tem tempo ainda. E quem quiser depois pode seguir meu Instagram lá, o Espetando as Dúvidas. Tem meu canal no YouTube. Eu ainda não tive tempo de fazer muita coisa, mas eu estou fazendo uns projetos aí, né? E a saúde integrada é onde eu atendo, em São Bernardo. Quem quiser depois pode marcar uma hora lá, fazer. Tá estressado com a época de prova aí, o pessoal tá começando a arrancar os cabelos. Vamos fazer uma acupuntura lá para acalmar os ânimos, porque a acupuntura ela ajuda muito na concentração, né? Mas não só as agulhas, tá? A gente pode botar uma sementinha, pode ensinar uns movimentos lá do Tai Chi para acalmar a ansiedade, entendeu? Controlar o furacão e manter o foco, né? A acupuntura ela ajuda muito, né? Tem um pontinho aqui no topo da cabeça que a gente chama de Bai Hui. Esse pontinho ele é muito usado para essas coisas, para trazer o yang, né? A pessoa está muito yin, está muito lá com aquela preguiça, né? Então você põe o pontinho ali, traz ela para de novo ali e ela vai ter foco, né? Eu uso em mim também, tá, gente? Vocês pensam que eu só tô falando aqui, mas eu faço. Biomédico é meio bicho doido, né? Às vezes eu me agulho aqui, né? Eu ponho umas agulhas no pé aqui, ponho na testa, minha esposa fica, o que você tá fazendo, meu? Tá doido? Tô fazendo aqui, tô com dor de cabeça aqui, tô nervoso, boto as agulhas na mão aqui, né? Faço a minha mãe de cobaia, o pessoal da minha família. Hoje não mais cobaia, né? Porque hoje eu já conheço bastante, mas no começo eu fiz bastante pessoal de cobaia, né? Minha mãe, principalmente, né? Ela sofreu um pouquinho na minha mão, né? E a medicina chinesa eu era cético, pessoal. Eu não acreditava nada disso. Esse negócio, para mim, era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Como que uma semente vai tratar uma enxaqueca? Não tem como isso daí. Mas aí eu tomei vários tapas na cara, né? E eu fazia bastante experiência, né? E aí eu via que o negócio estava funcionando. E é por isso que eu comecei a ficar com sede de conhecimento, e aí eu fui parar na China. Falei, não, tem que ir lá ver esses chineses de perto lá, como é que é esse troço, porque só o que está aqui não está suficiente, não, eu tenho que ir na fonte, né? E aí foi o que me deu esse start, e o apoio da minha família também, principalmente, né? Então, vocês aí, ó, tem a biomedicina, ela é fantástica, gente. Vocês têm muita coisa para explorar, muita área para vocês, sabe, explorar. A medicina, a acupuntura é uma delas, né? Mas eu também não fiquei só na acupuntura, fiz outras coisas, mas a acupuntura é uma das coisas que eu mais gosto. Eu tenho que gostar de pessoas, né? Se você gostar de ter contato com pessoas, é o local certo. E tem a vantagem de você fazer seus horários e outras coisas, né? Quem tiver mais alguma coisa, a Mari tá com a palavra aí. Nossa, muito interessante, é bem diferente, né? Do que a gente está acostumado a ver. Hoje eu tô até com a camisa aqui, ó, pá. Em homenagem a vocês aí dos 20 anos, tá? Comemorem, aproveitem esse momento, porque isso é histórico, gente. Vocês vão fazer parte disso. Daqui uns anos é vocês que estão aqui, ó, igual eu, né? Comemorando aí os 40 anos da biomedicina. Quem quiser tirar alguma dúvida com ele, pode mandar e-mail, né? No seu Instagram. Pode ficar à vontade, pode seguir lá, dá uns like aí, pessoal. Senta o dedo no like, compartilha lá. Meu Instagram, sempre que eu posso, eu coloco coisas lá. Vou tentar fazer uns vídeos, algumas coisas. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum vídeo que vocês querem que eu faça, põe aí que eu tento fazer.
que é o que não deu para a gente passar aqui. E e-mail pode mandar também para perguntar o que vocês quiserem, fica à vontade. Estou aqui para somar com vocês, não sei tudo. Isso aqui é uma gotinha no oceano do que eu sei, perto do que é a medicina chinesa, mas eu tento compartilhar com vocês isso que eu conheço e espero que vocês tenham gostado. O tempo realmente, às vezes, né, a gente fica preocupado com o tempo e com o que está falando, e é estranho porque eu não estou me vendo, dá a impressão que estou falando sozinho. Eu estava acostumado a dar essa palestra aí no anfiteatro da Metodista, lotado, lá no Planalto, o pessoal, a gente via os amigos e tinha lá uma festa depois, mas a gente estava ali vendo vocês, carinho de cada um, né? Então, é outra coisa, é diferente do que está aqui, né? Aí eu já tentei mostrar para vocês alguma coisa, tem as agulhas aqui, né? Tem umas agulhinhas, ó, vocês verem aí, tá? Agulhas descartáveis, não dá nem para ver de tão fina que é, ó, não machuca, né? E eu não tenho mais coisas porque está lá no consultório, e aí a gente em casa não pode ficar fazendo estoque, né? Aqui tem as sementinhas, né, que a gente usa para pôr na aurícula aí, ó. Quando está na semana da prova, vamos lá, bota uma sementinha no pontinho que chama Shenmen, é a porta da mente. O Shenmen, ele acalma o Shen, acalma a mente, né? Deixa a gente tranquilo e equilibra aí, mantendo foco. Tá bom, então, quem tiver alguma dúvida pode mandar para ele pelo e-mail. E muito obrigada por ter aceito o convite. Agradeço vocês aí, aguentar até esse horário aí, né, gente? Pensa só, isso é uma honra, né? 11h30 da noite, vocês aqui comigo. Então, isso foi legal. Agradeço, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Boa Boa noite. jornada para vocês aí e parabéns para vocês da biomedicina, agora da nova geração, e para a Metodista aí, todos os professores e meus amigos que prestigiaram essa palestra. Espero que tenham gostado aí. Forte abraço a todos e uma boa noite. Xie, xie. Muito obrigado.